Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu curso de Introdução à Geofísica de Prospecção. Essa aqui é a parte 8. Vamos falar de alguns fatores aí que afetam a amplitude da onda sísmica, né? E que é muito importante para a gente entender. Bom, vamos falar um pouco aqui do conceito de intensidade, né, de uma onda. Vocês sabem que a onda transporta energia, né? E esse conceito de intensidade está justamente ligado com essa energia que é transportada pela onda. Então, imagine que eu tenho uma frente de onda aqui, né? Então, eu tenho uma fonte de onda aqui, que emitiu essa frente de onda aqui, que está em um determinado instante, um instante ela avançou, né? Ela está aqui, certo? Vamos imaginar aqui uma areazinha ΔS ao longo dessa frente de onda, certo? E vamos medir a energia que está passando, certo? Por essa areazinha ΔS aqui, certo? Por um determinado instante de tempo passa uma determinada energia, certo? Ao longo dessa área aqui ΔS. Imaginemos que a gente consegue medir essa energia. Então, aí a gente calcula a intensidade nesse ponto aqui da seguinte maneira: simplesmente dividindo essa energia pelo tamanho dessa área, né, pelo tempo. Tá? Então, isso aí dá o que é a intensidade da minha onda aqui nesse ponto aqui. Tá? Intensidade nada mais é do que um fluxo de energia, né? Que é medida em joules por segundo por metro quadrado ou watts por metro quadrado, né? Potência por metro quadrado. Tá? A intensidade é algo que varia ao longo de cada posição no espaço, ou seja, depender da distância, né, que esse ponto está da fonte que você gerou a onda. Né? Nesse caso aqui, o que é que acontece? Certo? Se a sua onda está se propagando, certo? A sua frente de onda está aumentando, certo? Mas a energia que é transportada por essa onda continua mesmo. Né? Então, o que é que vai acontecendo com a intensidade? Ela vai, nesse caso aí, ela vai tendendo a decrescer, certo? Justamente porque essa energia da onda está ocupando uma frente de onda cada vez maior. Né? Certo? Então, nesse ponto aqui, certo? A intensidade, certo? É maior do que nesse aqui. Não que a energia tenha, não que a onda tenha perdido tenha perdido energia, né? Tá? De alguma forma para o meio, né? Certo? A energia que a onda está transportando, se o meio for perfeitamente elástico, ela não varia, ela é sempre a mesma. O problema é que essa energia vai estar espalhada, né, em uma frente de onda que está crescendo, né, à medida que vai se propagando. Então, daí a intensidade tende a diminuir. Tá? A gente pode enxergar esse fenômeno aqui usando também o conceito de raio. Né? Tá? Então, está aqui a minha fonte de onda, está aqui um campo de raios aqui emanando aqui. Tá? Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho esses raios aqui, eles estão mais juntos um do outro, quando a densidade espacial do raio é maior, a intensidade é maior. Né? Então, nesse ponto aqui, veja só, os raios estão mais separados. Então, a densidade espacial de raios, digamos assim, é maior. Então, a intensidade aqui I2 tende a ser menor do que I1. Tá, ok? A gente pode desenvolver esse raciocínio aqui usando um conceito de tubo de raio. Certo? O que é tubo de raio? Nada mais é do que um tubozinho infinitesimal cujas paredes desse tubo é formado assim por raios de uma vizinhança, né? Certo? Conforme é ilustrado aqui nesse desenho, né? Um tubozinho de raio, certo? Nesse ponto aqui do tubo, a área da seção transversal é ΔS1, né? Certo? E nesse ponto aqui do tubo de raio, a área da seção transversal é ΔS2. Certo? Se o meio for perfeitamente elástico, o que é que acontece? A energia é conservada aqui ao longo do tubo de raio. Então, a energia E1 que passa aqui por essa seção transversal aqui é exatamente a mesma energia que passa aqui, certo? Por essa outra seção transversal aqui, né? Se não há perdas, né? Ou seja, se a energia transportada pela onda não esteja sendo perdida para o meio de alguma forma, tá ok? Certo? Então, nesse caso, E1 vai ser igual a E2, tá? Então, E1, certo, vai ser igual a intensidade aqui nesse ponto vezes a área ΔS1, certo? E E2 vai ser a intensidade aqui nesse ponto aqui vezes a área ΔS2. Como eles são iguais, né? Ou seja, I1 vezes ΔS1 tem que ser igual a I2 vezes ΔS2. Tem que ser igual a IN vezes ΔSN, ou seja, em qualquer ponto aqui do tubo de raio, se eu multiplicar a intensidade,
certo? Vezes a área da seção transversal do tubo de raio, em um ponto qualquer, ao longo do tubo de raio. Então isso aqui tem que ser sempre uma constante, simplesmente porque isso aqui tem que ser igual à energia que está sendo transportada aqui ao longo do tubo de raio, e isso tem que ser constante, certo? Como resultado, tá? O que acontece? Se a área da seção transversal do meu tubo de raio está aumentando, isso significa que a intensidade está diminuindo, tá ok? Como é nesse caso, mostrado nesse caso aqui, né, onde os raios estão divergindo, ou seja, a área da seção transversal do meu tubo de raio está aumentando. Certo? Se a área da seção transversal do tubo de raio está diminuindo, certo? Então isso significa que a intensidade tem que aumentar. Certo? Se o fluxo de energia aqui fosse na direção contrária aqui, né? Nesse caso aqui, os raios estariam diminuindo, né? Certo? Então seria um caso em que a intensidade aqui, né, seria maior, certo? Seria maior do que aqui, obviamente, né? Que a área está diminuindo da seção transversal e a energia é sempre a mesma, tá? Então, isso aí que é o conceito de intensidade, né, de uma onda. Tá? Então, vamos ver aqui como é que se calcula a intensidade, né, relacionada a uma onda esférica. Certo? Então, para gerar uma onda esférica, eu tenho uma fonte pontual aqui em um meio homogêneo. Certo? Essa fonte pontual vai gerar frente de ondas que são perfeitamente esféricas, né? Além disso, vamos supor que essa minha fonte aqui ela é isotrópica. O que é uma fonte isotrópica? É uma fonte que irradia com a mesma intensidade em todas as direções. Certo? Ela não concentra energia em alguma direção preferencial. Tá? Se essa fonte aqui é isotrópica, então isso simplifica mais ainda o sistema, esse problema aqui, porque a gente pode assumir que a intensidade é a mesma ao longo de todos os pontos aqui da frente de onda. A intensidade só vai variar com a distância desse ponto aqui à fonte, né? E de R, né? Vai ser uma função unicamente de R. Então, nesse contexto aí, obter a intensidade é muito simples. Basta só você pegar a potência que é irradiada pela fonte, né, o P, e simplesmente dividir pela área da frente de onda, que é 4πr ao quadrado. Ou seja, a intensidade, certo, de uma onda esférica decai com o inverso do quadrado da distância à fonte, né? Ou seja, decai rapidamente, né? Ou seja, se você está nesse ponto aqui, você vai sentir uma intensidade. Se você vier para cá, ela já decai mais ainda. Se você estiver aqui nesse ponto aqui, vai ser muito menor do que aqui. Tá? Só que acontece o seguinte, os geofones, né, eles não captam intensidade. Né? Os geofones, no caso da sísmica, eles captam a amplitude da onda. Tá? Eles são sensíveis à amplitude da onda. Mas, fisicamente, pode-se demonstrar que a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude da onda. Então, sabendo que é a intensidade, aplicando essa lei aqui, então a amplitude da onda em função da distância, né, desse ponto, do ponto até a fonte, certo? Simplesmente vai ser igual a uma constante aqui que eu estou chamando de K, dividido por R, ou seja, enquanto a intensidade decai com o quadrado da distância à fonte, tá? A amplitude da onda decai com o inverso da distância à fonte. Tá ok? Então, se eu for traçar aqui a amplitude dessa minha onda esférica aqui, certo? Em função da distância, tá? A fonte ela vai ter essa curva aqui hiperbólica aqui, né? Tá? Então aqui próximo aqui, certo? Da fonte, das regiões próximas aqui da fonte, ela tem um valor, certo? E esse valor vai caindo, tá caindo rapidamente, certo? Na medida que você vai se afastando da fonte e vai tendendo assintoticamente para zero. Esse fenômeno é chamado de divergência esférica, certo? Porque justamente nesse caso aqui eu estou lidando com uma frente de onda esférica, tá? Ou seja, uma frente de onda esférica, a amplitude decai com o inverso da distância à fonte, né? Enquanto a intensidade, né, decai com o quadrado, né, o inverso do quadrado da distância à fonte. Tá? Então, vamos ver.
Outro fenômeno que influencia a amplitude das ondas sísmicas é a partição de energia da onda em uma interface. Então, a gente já viu isso aqui, quando uma onda incide aqui em uma interface, tá? Vamos dizer que eu tenho uma onda aqui que está incidindo numa interface que separa duas camadas de rocha, e essa onda aqui tem uma amplitude A índice I, tá? Então, a energia dessa onda aqui ela vai ser redistribuída, né? Uma parte vai para a onda refletida, né? Que vai ter uma amplitude A índice R, e outra parte vai para a onda transmitida, que vai ter uma amplitude A índice T. Tá? Então, essas amplitudes aí elas são calculadas em função de coeficiente. Tá? Então, a amplitude da onda refletida, a R, vai ser igual a um coeficiente de reflexão, que eu estou chamando de índice R, vezes aí, certo? E a amplitude da onda transmitida vai ser um coeficiente de transmissão vezes a amplitude da onda incidente. Tá? A gente sabendo quem é esses coeficientes de reflexão e de transmissão, a gente consegue então saber. E sabendo quem é a amplitude da onda incidente, né, a gente consegue então saber quem é a amplitude dessas ondas aqui geradas, né, a onda refletida e a onda transmitida. Esse coeficiente de reflexão ele vai depender das propriedades do meio, né, dos contrastes das propriedades do meio, e vai depender também do ângulo, tá, de incidência. Tá? Para simplificar aqui, vamos considerar aqui que a incidência é normal, ou seja, θ é igual a zero. Certo? A onda incidente está incidindo normalmente aqui a interface. Tá? Nesse caso aqui, a expressão para o coeficiente de reflexão é simples, né? Ou seja, C índice R vai ser igual a Z2 menos Z1 dividido por Z2 mais Z1. Tá? Z aqui é a impedância do meio, né? Nada mais é do que a velocidade de propagação da onda na camada, né, multiplicado pela densidade na camada. Então, Z1 aqui é a impedância da camada aqui de cima, e a velocidade é V1, a velocidade de propagação dessa camada aqui de cima, vezes ρ1, a densidade dessa camada. E Z2 é V2 vezes ρ2, é a impedância da camada aqui de baixo. Tá? Veja só que o coeficiente de reflexão para incidência normal depende do contraste de impedância. Certo? Se Z2 for igual a Z1, certo? Significa que não existe contraste de impedância, significa que o coeficiente de reflexão vai ser zero, ou seja, a onda passa direto aqui, ela não enxerga. Tá? E então não adianta ter contraste de velocidade e de densidade. Na verdade, quando a incidência é normal aqui, o coeficiente de reflexão é sensível ao contraste de impedância, né? Que é a multiplicação da velocidade, tá? Vezes a densidade do meio. Certo? Esse coeficiente de reflexão aqui, ó, dá para ver muito bem aqui que varia entre menos 1 e mais 1. Ele é zero se Z2 for igual a Z1, certo? Se Z1 for muito menor do que Z2, certo? Ou seja, se a onda chegar aqui e encontrar um contraste muito forte de impedância, né? Ou seja, Z2 aqui for muito maior do que Z1, então esse coeficiente aqui vai ser 1, né? Bem próximo de 1, né? Já se for o contrário, né? Se Z2 aqui for igual a zero, né? Então esse coeficiente de reflexão aqui vai ser próximo de menos 1. Tá? Então, no caso da onda sísmica, né, incidência normal, é uma onda na sísmica de reflexão. Para que haja reflexão, tem que haver contraste de impedância. Tá? Quanto maior o contraste de impedância, né, maior vai ser o coeficiente de reflexão, em termos de valor absoluto. Vamos falar agora do absorção. Né? A gente viu lá que na divergência esférica é um fenômeno que faz a amplitude da onda, certo? E decaindo quanto mais ela propaga, certo? Mas naquele fenômeno não existe nenhuma perda de energia envolvida. Certo? Já a absorção é um processo onde existe perdas. Certo? Se você está uma onda elástica se propagando em um meio que não é perfeitamente elástico, significa que parte da energia dessa onda vai ser perdida com relação ao meio. Mas por que isso ocorre? Né? No caso das ondas sísmicas, se propagando aí uma rocha sedimentar. Então a rocha sedimentar
certo? Ela é formada por grãos minerais, né? Grãos de argilas, aqui ela tem uma porosidade preenchida com determinado fluido, né? Quando a onda passa, o que é que a onda sísmica faz? Ela causa movimento, ela faz as rochas, os elementos de volume das rochas se movimentarem, né? Certo? E isso vai gerar o quê? Atrito interno, certo? Atrito interno entre um grão e outro, certo? Atrito interno entre o fluido aqui e as paredes do poro, né? E atrito interno no próprio fluido, né? Se o fluido tiver viscosidade, né? Certo? Tudo isso, todo esse atrito aí gera o quê? Gera calor. Tá? Isso significa que se eu estiver aqui agora no tubo de raio, né, eu não posso mais admitir, não posso mais assumir que essa energia E2 aqui vai ser igual a 1, né? Certo? Na verdade, E2 tem que ser menor do que 1. Por quê? Certo? Veja só, a energia, parte da energia que entra aqui, né, nessa seção aqui do tubo de raio, né, certo? Quando ela estiver se propagando aqui, parte dela vai ser perdida na forma de calor. Então, E2 aqui, na verdade, vai ser igual a E1, certo? Menos a parcela, certo? Da energia que é perdida em forma da energia que é transportada pela onda, que é transformada em calor e absorvida pelo meio. Certo? Esse fenômeno então é chamado de absorção. Pode ser chamado de absorção e causa, obviamente, uma atenuação, tanto na intensidade quanto na amplitude da onda. Né? Tá? Para fixar ideias aqui, vamos voltar lá para aquele exemplo de propagação 1D. Né? Tá? Então aqui aquela equaçãozinha aqui. Pode-se demonstrar que a presença da absorção no meio tende a causar um decaimento exponencial aqui nas ondas harmônicas, conforme é mostrado aqui nessa equação aqui de baixo, certo? Então você tem A0 vezes E elevado a menos alfa x, onde alfa aqui é um coeficiente de atenuação, certo? Que é uma quantidade maior que 1. Certo? Então o que é que acontece aqui? Certo? Esse termo aqui ele vai fazer com que a amplitude da sua onda aqui ela vá diminuindo na medida que o x aumente, na medida que a onda vá se propagando aqui nessa direção. Ou seja, a amplitude aqui, certo, é maior do que nesse ponto aqui, que é maior que nesse ponto aqui. Quanto mais a onda se propaga, mais parte da energia vai ser transformada em calor e mais a amplitude da onda vai decaindo, né? Certo? E esse coeficiente de atenuação aqui, se ele for alto, certo? Se alfa aqui for um valor grande, ele vai fazer o quê? Que essa onda aqui seja atenuada rapidamente, né? Ela vai causar um decaimento exponencial da amplitude aqui extremamente rápido, né? Se o coeficiente de atenuação for pequeno, certo? Então esse decaimento aqui é lento. Se ele for zero, certo? E elevado a menos zero, x E elevado a zero é zero, certo? É 1. Certo? Ou seja, então a amplitude é a zero, a amplitude é constante aqui, né? Conforme aquele exemplo ali de propagação D que a gente, lá na corda que a gente tinha estudado anteriormente, né? A amplitude aqui de vibração aqui, né? Dos pontos aqui ao longo da corda é sempre a mesma, né? Certo? Mas no caso, se tiver absorção, não, né? Como parte da energia da onda é transformada em calor, então a amplitude vai sempre decaindo. Esse alfa aqui, esse coeficiente de atenuação, ele depende basicamente de duas coisas. Ele depende da frequência da onda harmônica. Tá? O que acontece na Terra é o seguinte, né? As componentes de onda harmônica que tem frequência mais alta, né? Elas sofrem uma atenuação maior, ou seja, esse coeficiente de atenuação aqui é maior para as ondas harmônicas de alta frequência, né? Do que para as ondas harmônicas de baixa frequência. As ondas harmônicas de baixa frequência sofrem menos atenuação, ok? Ela depende, esse coeficiente de atenuação depende da frequência, mas depende também do tipo de rocha, tá ok? Tá? Então, se você tiver aqui uma rocha bem compactada, uma rocha tá? Bem consolidada, né? Esse coeficiente aqui de atenuação tende a ser menor do que em rochas mal consolidadas, friáveis, né? Onde você vai ter mais atrito interno aqui. Tá? Então, cada tipo de rocha aí atenua a onda, pode atenuar a onda mais ou menos, né?
Ok? Então, isso aí é o que é o fenômeno da absorção da onda, ou seja, quando parte da energia, o meio absorve parte da energia que é transportada pela onda e transforma em calor. Okay? Outro fenômeno que afeta as ondas, né, no caso as ondas que estão se propagando em um meio estratificado, né, no caso que é uma bacia sedimentar, né, que é formada por várias camadas de rocha. Né? Então, se você tem uma onda incidindo aqui, certo? Toda vez que ela passa de uma camada para outra, ela vai sofrer uma pancadinha aqui, ou seja, parte da energia dela aqui vai ser refletida de volta aqui, né? Certo? E parte vai transmitir. Aí encontra outra camada aqui, e de novo esse mesmo fenômeno acontece aqui. Então significa o quê, né? Então que a onda vai se propagando aqui meio estratificado, então ela vai perdendo energia nesse processo aqui, né? Porque toda hora que ela passa de uma camada para outra, parte da energia dela fica aqui, né? Tá? É refletida aqui e de volta, né? Certo? Então isso faz, obviamente, que ao longo desse raio aqui, né? Certo? Da onda que se propaga no meio estratificado, ao longo desse raio aqui, a energia vai diminuindo, né? Ou seja, a intensidade vai diminuindo e, obviamente, a amplitude vai diminuindo, né? Por causa dessas partições seguidas de energia, certo? Que vai acontecendo aqui toda vez que a onda passa de uma camada para outra, né? Então, esse fenômeno é chamado de perdas por transmissão. Tá? Agora vamos ver, certo? Quais são o efeito disso na onda sísmica. No dado sísmico, como é que a gente enxerga isso aí? Né? Como é que isso aí vai afetar? Então vamos pegar aqui um meio aqui formado por várias camadas, eu tenho uma fonte aqui e um geofone aqui. Tá? Então é o seguinte, então vamos ver aqui a reflexão que acontece aqui nessa interface aqui, a onda sai aqui, é gerada aqui, bate aqui e vem para cá. Aqui está o raio, né, que é percorrido aqui pela onda, o caminho da onda aqui, né. Veja só, ao longo desse raio aqui, certo? A onda vai sofrendo espalhamento, certo? A onda vai sofrendo absorção, certo? Quando ela passa aqui pelas camadas de rocha, ela vai perdendo perdas, ela vai sofrendo perdas por transmissão quando vai passando de uma camada a outra, né? Ela chega aqui, ela vai sofrer a influência do coeficiente de reflexão, e nesse outro trecho aqui ela vai sofrendo também espalhamento geométrico, absorção e perda por transmissão da mesma maneira. Certo? Ou seja, o espalhamento geométrico, a absorção, certo? As perdas por transmissão ela é acumulativa, ela vai se acumulando, né? São efeitos que vão se acumulando, né? Na medida que a onda vai se propagando. Ou seja, quanto mais a onda se propaga, mais ela vai sofrendo, né? Perdas por absorção, perdas por transmissão e espalhamento geométrico. Tá, ok? Então, isso faz com que, certo? Com as reflexões que acontece aqui nos refletores mais profundos, elas vão ter um percurso maior, certo? Isso significa que a amplitude, certo, dessas reflexões aqui, certo, vão acabar sendo muito menor, certo, do que as reflexões, certo, que acontecem nos refletores mais rasos, né? Isso aqui pode chegar a ser facilmente 100 vezes menor do que isso aqui, porque simplesmente, certo, veja só o tamanho do percurso que essa onda aqui, certo, tem que viajar comparado com as das reflexões mais rasas, né? É óbvio que aqui ao longo desse percurso aqui, certo, a onda vai sofrer muito mais espalhamento geométrico, muito mais absorção e muito mais perda por transmissão. E isso faz, certo? Quando você causa essa, essa diferença brutal de escala aqui na amplitude das reflexões sísmicas em um traço, né? Então, quando você olha um traço sísmico, as reflexões, certo, que ocorrem aqui nas interfaces mais rasas, elas vão ter uma amplitude que é muito maior, certo, do que as reflexões que acontecem aqui nas camadas mais profundas, né? Imagine que isso aqui é um refletor de 500 metros, isso aqui é um refletor que está a 6.000, 7.000 metros, né? Então a amplitude aqui dessa onda aqui vai ser muito menor. Muitas vezes, na maioria das vezes, não dá nem para enxergar na mesma escala. Tá? Então isso aí é um efeito que tem que ser corrigido. Esses efeitos aí na amplitude do dado tem que ser corrigido, né? Tá? Durante o processamento. Ok? Então, vamos ver aqui. Tá? Então lá durante o processamento,
O espalhamento geométrico é corrigido, certo? A absorção é corrigida e a perda por transmissão também é corrigida. Tá? E no final do processo, né, quando você olha aqui para o seu traço sísmico, né, as amplitudes do seu pulso sísmico, né, refletidos aqui na interface, vão estar na proporção direta unicamente do coeficiente de reflexão. Ou seja, se esse pulso aqui, certo, tem uma amplitude menor do que esse aqui, certo, é porque o coeficiente de reflexão aqui dessa interface é menor do que esse aqui. Tá? Essa é a maneira que se processa, isso é a maneira que se faz para processar os dados sísmicos hoje em dia. Okay? Tem que corrigir esses efeitos de espalhamento geométrico, absorção, perda por transmissão, e no final das contas você vai ter lá, certo, o seu dado sísmico, as amplitudes na proporção direta, única e exclusivamente dos coeficientes de reflexão. Ok? Então, é isso aí que nós tínhamos para falar sobre os fenômenos físicos de propagação de ondas que afetam a amplitude, dado sísmico.